Aqui, ó, é bem uma periferia mesmo de Portugal. Se vocês olhar, ó, nem parece Portugal, tá vendo? Aqui sim é uma favela, né? Essas quebradas que os caras falam aí em Portugal, aqui é periferia, aqui sim. Hello, Gorgeous! Muito bem-vindo, bem-vindo ao canal. Meu nome é Nina20 e hoje eu separei um vídeo para vocês para a gente falar um pouquinho sobre Portugal. Separei algumas coisas aqui no canal, no vídeo do YouTube, como para separar uma parte que eu falo um pouquinho das coisas que estão acontecendo no Brasil, um pouquinho das coisas que estão acontecendo em Portugal, onde eu moro, e também falando sobre movimento. Então hoje, o que nós vamos fazer? Portugal, o lugar onde empreender ou fazer dinheiro não é uma boa escolha. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Hoje nós vamos falar sobre por que morar em Portugal é pior do que morar no Brasil. Nós vamos identificar os motivos pelos quais morar em Portugal não é a mesma coisa do que há 10 anos atrás, tá bom? Muitos defendem a segurança que Portugal tem, né? E aposentam no Brasil para vir morar para cá, né? Mas, e para os jovens, isso seria uma solução? Quais são os verdadeiros custos, gastos e impostos que a gente paga em Portugal? Então vamos lá. O que eu decidi fazer? Eu separei alguns links aqui que eu vou compartilhar com vocês. Me dá só um instantinho. Mostrei um pouquinho de um vídeo no YouTube que eu achei interessante. O canal desse pessoal aqui. Peraí. Sei, acontece. O canal é um canal chamado TV Diário Sem Fim. Eu tava vendo umas outras. Eles até têm muitas visualizações, 15 mil seguidores pra cá, com o assunto de Portugal muito interessante. Eles falam um pouco sobre o bairro deles. Outro dia eu tive a oportunidade de assistir um outro vídeo, né? É um casal que eles explicam um pouco sobre a vida deles. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais pra frente. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Velha vida, né, que muitas pessoas do Brasil passam. A gente também veio de uma família simples, humilde e trabalhadora. Então, é diferente um pouquinho aqui do que a gente já está vendo. O pouco que a gente vive aqui em Portugal, a gente já sentiu aquilo que a gente sempre ouviu também, que não é a mesma coisa você morar numa periferia no Brasil do que você morar numa periferia em outro país. Então vamos lá. Vamos começar desde o início. Esse vídeo aqui eu achei é um casal que mora numa região mais humilde em Lisboa. E eles são de Campinas e eles eram de uma periferia de Campinas e vieram morar aqui em Lisboa, numa periferia de Lisboa. Achei a ideia do vídeo deles, né, de compartilhar de um lado a outro muito interessante. Qual que é o ponto do canal deles? Eu estava assistindo um outro vídeo deles e eles mostrando onde que era a casa deles, né, os dois compartilhando uma casa, né, tendo um quarto. Enfim, como as coisas aqui são difíceis, não são fáceis mesmo, o pessoal tendo vindo de uma periferia no Brasil. Por que eu tô falando, eu tô fazendo esse vídeo para vocês? Porque o ponto é o seguinte, às vezes tem gente que tem condições muito precárias, que querem vir para Portugal para terem uma vida melhor. Mas eu mostro esse exemplo desse casal que veio de uma comunidade em Campinas e vêm para cá e percebem que morar aqui e também não ter dinheiro é mais difícil do que morarem no Brasil, estarem perto da família e não ter dinheiro. Basicamente é isso. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Qual que é o primeiro ponto? Eu quero compartilhar com vocês algumas dificuldades que eu já percebi aqui em Portugal. Deixa eu ver como é que vai ser. Vai ser assim. É o seguinte: escalões de IRS. O que é IRS? É o imposto de renda, tá bom? Qual é o seu? Por que eu trouxe aqui? Isso aqui é do Montepio, que é um banco aqui, e ele dá algumas escalas. Tá complicada essa escala. Bem, qual que é o ponto que eu quero trazer para você? Se você ganhar um valor mais ou menos de 5 mil euros e 600, 700, que dá mais ou menos uns 30 mil, 32 mil reais, que seria 1% do Brasil, você pagaria 48%. No Brasil, o nível, né, aqui eles chamam de escalão, né? O máximo do Brasil é de 27,5%. Aqui se chega até 48%. Por que eu estou falando isso? O que é usualmente comum aqui em Portugal? Quem tem uma condição financeira muito boa, às vezes coloca tudo registrado no nome da própria empresa e não no seu próprio nome. Por quê? Para evitar pagar esses 48% de impostos, entendeu? Então, aqui existe o famoso, o dinheiro é da empresa, mas o dinheiro não é meu, da pessoa física.
E o que acontece? Para além desses 48%, um outro aspecto que eu queria compartilhar com vocês é que, usualmente, boa parte das pessoas, principalmente que estão próximas a Lisboa, tem mais ou menos, principalmente se forem CLTs, essa alíquota aqui, ó, varia entre esse e esse, ou seja, 21 a 26,5%, que é um valor muito alto. Acrescido, tá? Acrescido do, deixa eu achar aqui, isso, da Segurança Social, que em regra é 11% do rendimento bruto, tá? Então, assim, são valores muito altos. Você que quer empreender, ou mesmo você que quer vir para cá para ser CLT, primeiro, os salários aqui não são bons, e segundo, né, a tributação é bem alta, tá? Entrega Portugal, na minha opinião, diferença de Brasil aqui, eu acho que a única coisa que entrega mesmo é a questão da segurança, tá? Porque Portugal ainda é um país pacífico com algumas, como que eu vou dizer, com muitos asteriscos, né? Mas eu acho que isso diferenciaria do Brasil, porque há muitas coisas hoje que Portugal não entrega mais, tá? E problema de moradias é um dos maiores problemas hoje que nós temos, enfim. Para continuar, né, o esquema, eu trouxe mais essa reportagem chamada Inflação, Custo de Vida, identificados como os principais problemas do país. Eles fizeram um inquérito aqui para saber o que é que o pessoal achava, né, que era o pior que estava acontecendo aqui no país. E hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com inflação e custo de vida, tá? E eu acho muito interessante porque depois veio a questão da economia, né? A economia é a base de um país, né? E o pessoal, 4% preocupado com salários tão baixos. Por quê? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Quanto mais vocês ganham, como vocês perceberam que a tabela pode chegar até 48%, né? E o que é que acontece? As pessoas percebem, e eu também percebi isso quando eu estava CLT em 2 empresas diferentes aqui, que se você fizer hora extra, trabalhar mais, que não sei o que, se você fizer, sei lá, adicional noturno, o que acontece? Quanto mais você trabalha, maior vai ser a incidência do imposto de renda. O que isso significa? Portugal, por incrível que pareça, é um país que incentiva as pessoas a não trabalharem e também incentiva as pessoas a não progredirem na carreira. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive casos que eu conheci de pessoas que me disseram assim, que a Estelar quer dar uma promoção, e aí eles fizeram as contas e descobriram que com a promoção, o valor, a pessoa ia ganhar menos, porque ia incidir mais imposto de renda do que se ela continuasse com o patamar que ela estava. E que ela abriu mão da promoção, porque se ela entrasse na promoção e se ela ganhasse mais, seria deduzido e no final ela ia ganhar menos. Isso acontece em Portugal, tá? Então, o que acontece? As pessoas aqui, é engraçado isso, porque as pessoas não estão preocupadas de terem salários baixos, entendeu? Por quê? Porque elas sabem que, como é estruturado o imposto de renda aqui, quanto mais você trabalha, mais você ganha, mais imposto você paga. Chega um ponto que para elas, tá bom, então eu prefiro trabalhar pouco e ganhar pouco. Sim, a mentalidade das pessoas em geral é essa aqui. E aí eles trazem, por exemplo, menos gastos com lazer. Pelo óbvio, né? As pessoas estão, por causa da inflação, né? Que eu já falei num vídeo aqui a respeito da inflação, como a inflação cresceu muito por causa da questão lá da guerra, então subiu os preços na Europa de maneira geral, inclusive aqui para Portugal também. Salários não subiram tanto quanto a inflação subiu, ou seja, baixou-se a qualidade de vida aqui das pessoas que moram aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, esse é só o que mais que eu trouxe para vocês que eu gostaria de compartilhar. Eu achei essa menina aqui, ela chama Nacionalidade Portuguesa, o canal dela é para trazer gente, para ter dupla cidadania, para ela falar um pouquinho sobre os aluguéis. Só a introdução aqui. Está pensando em se mudar para terras lusitanas? Então a primeira coisa a pesquisar é o preço de aluguel em Portugal em 2022. Essa é a conta que mais vai pesar no seu bolso e um fator que apresenta grande variação ao longo do território português. No vídeo de hoje nós vamos explicar alguns critérios que você precisa conhecer antes de procurar o imóvel ideal para aquilo que você precisa, para realizar o seu sonho. E é claro, vamos falar sobre o preço de aluguel em Portugal em 2022 nas principais cidades do país. Tá, gente, o que acontece? O que mais pesa, de maneira geral, é sim o preço do aluguel. Ela vai trazer alguns números aqui, deixa eu ver se eu consigo separá-los de algumas cidades. Ela separou aqui, mas assim, hoje eu não vejo, assim, moro na região metropolitana de Lisboa, eu não vejo esses valores que ela mostrou aqui no vídeo.
vejo valores muito mais altos, tá? Deixa eu compartilhar com vocês. Valores relativamente acessíveis pelo que a cidade oferece. Apartamento de 1 quarto, mais ou menos 550 euros. De 2 quartos, 750 euros. Em Coimbra, que também é uma cidade universitária, aliás, bastante famosa, os valores não diferem muito. Um T1 sai por volta dos 500 euros e um T2 dos 625 euros mensais. Gente, vocês podem fazer essa conta? Nós estamos falando de 1 quarto. Vocês fazem 5 vezes 5, por exemplo, para morar em Coimbra, que é uma cidade, assim, para morar não é uma boa cidade. 5 vezes 5, 25. Então vai dar R$2.500 para você morar num quarto. E quando o assunto é preço de aluguel em Portugal, a gente precisa falar, é claro, da capital Lisboa, um dos locais com maior variação de preços no país. Os apartamentos T1 mais acessíveis ficam em torno dos 500 e dos 700 euros. Faz sentido sim que um T1 seja mais ou menos de 500 a 700, mas é um T1 antigo, tá? E às vezes pode acontecer de muitas pessoas estarem num apartamento super antigo, já vou explicar isso aqui pra vocês. Já um apartamento de 2 quartos sai por volta dos 1.000 euros. Eu não vejo hoje T2 a menos ou de 1.000 euros ou 1.000 euros, tá? Eu vejo T2 1.200, 1.300 euros. Agora é bom pesquisar bem, porque depende muito da região onde você vai morar, daquilo que tem perto, se é um prédio mais antigo, se é um prédio mais novo, enfim, pesquise e muito, porque é possível encontrar muita coisa diferente em Lisboa. Agora, se você quer morar perto da capital, mas quem sabe encontrar aí preços mais... Tá, vou parar por aqui. Vou explicar uma coisa pra vocês, um fenômeno que tá acontecendo aqui em Portugal já tem um tempo. É o seguinte, o que acontece? Para aluguel tá cada dia mais difícil achar. Por quê? Porque quem é que decide ter um aluguel aqui em Lisboa? É quem acabou de chegar, é imigrante, e, bem, não tem condições de ter um financiamento, até porque ainda não tem documentos, não tá legalizados e por aí vai. O que é que acontece? A primeira coisa é que eles colocam muitas restrições. Porque como tem muita procura, eles vão falar que quer, sei lá, 300 parcelas adiantadas, querem 1.000 fiadores e por aí vai. Por que isso está acontecendo? Pelo simples, quanto menos ofertas de quartos tem, mais os senhorios, que são os donos do apartamento, eles vão querer dificultar condições para você ficar com aquele quarto ou com aquele apartamento. Por que eles estão fazendo isso? Pelo óbvio, né? Tá, assim, saiu um, no dia seguinte já tem 5 procurando. Gente, essa é a realidade de Lisboa, tá? Para arrendamento. Aí você fala assim, nossa, mas então, Nina, você quer dizer que então não tem apartamento para comprar? Até tem muitos prédios na região, não em Lisboa, mas na região metropolitana que estão construindo os prédios, né? Só que o que acontece? Nós temos um outro fator que dificulta, que é o quê? Esses prédios não vão ter gente que vai comprar os prédios, normalmente, né, prédios novos, que vai comprar para arrendar. Normalmente, como as pessoas não têm um poder aquisitivo muito grande, vocês já viram, né, o tanto de imposto que eles pagam aqui, as pessoas financiam as casas justamente só para moradia, tá bom? Então, assim, é um ou outro caso aqui que as pessoas compram vários apartamentos porque tem condições de dar uma entrada gorda e depois ir pagando o financiamento com os preços dos arrendamentos, tá bom? Inclusive porque Portugal, quando teve a bolha lá, que estourou em 2008, a boa parte das pessoas que tinham os aluguéis financiados e que cobravam muito caro pelos quartos, chegou a um ponto que o preço despencou e depois as pessoas não tinham condições de pagar as parcelas dos financiamentos que elas tinham. No final, saíram liquidando. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu. Não só com apartamentos, mas também com carros, né, em Portugal. Qual que é o segundo ponto? O que eu acredito que vai acontecer daqui para frente? Vai ficar pior e eu vou contar para vocês. Nós temos um outro mercado que chega no Brasil não, em Portugal, em Lisboa, que é um mercado que está muito pro lado americano, tá bom? Vou mostrar uma coisinha para vocês. Esse vídeo aqui é muito rápido. Lisboa é líder mundial no aumento das rendas de casa, nômades digitais fogem de Lisboa. E olha, Portugal recentemente liberou esse visto para nômades digitais. Escutem só o que o rapaz fala. Devido aos elevados valores das rendas das casas, Lisboa foi destronada pelo Dubai como o melhor destino para um nómada digital viver. Apesar de continuar a ser um dos locais mais procurados pelos estrangeiros, Lisboa, que no ano 2022 ocupou o primeiro lugar do ranking, tem sofrido um enorme aumento dos preços das rendas das casas e do custo de vida. Segundo um estudo realizado pela consultora imobiliária Savills, de entre 20 cidades analisadas, a capital portuguesa caiu para o 5º lugar da tabela como o melhor destino para nómadas digitais, atrás do Dubai, Málaga, Miami e Abu Dhabi. Também o Algarve, no ano passado, surgia como a 4ª região preferida pelos nómadas digitais e no ano...
Gente, já tá caro para nômade digital morar em Lisboa. Vocês têm ideia do que isso significa? E aí, o que mais que eu queria trazer para vocês? Para a gente finalizar o vídeo, eu trouxe uma outra reportagem aqui que chama The Cost of Living Crisis. How big is the gap between outgoings and incomes around the world? Então, esse aqui é um artigo que fala sobre o custo de vida nas cidades mundiais. Esse artigo aqui começa um pouco falando sobre os rankings no UK, falando das cidades e tal, mas qual que é o ranking mais interessante? Quando começa a mostrar sobre outras cidades. Deixa eu descer aqui para vocês. Pronto, trouxe. Onde que é a parte mais interessante? As cidades mais caras financeiramente para se viver. A primeira delas está Roma, tá? Aí tem o salário, mais ou menos, que as pessoas ganham por mês, depois dos impostos. Então, dá mais ou menos esse valor. Londres dá mais ou menos esse valor. E Lisboa dá mais ou menos esse valor. E o custo, né, de um apartamento, por exemplo, de 3 quartos, tá bom? Dentro da cidade. Por exemplo, Roma, o custo é 1.700, em Londres está 3.400, em francos, né? Porque isso aqui tem franco. Tá tudo em franco, não tem nada em euro. 1.300 em Portugal. Que é o ponto aqui a respeito disso aqui? Nessas 3 cidades aqui na Europa, o que a gente percebe? Que tá mais caro alugar um apartamento de 3 quartos do que um salário na região. E isso se comporta em Lisboa, Londres e Roma, tá? Por quê? Porque são cidades muito visadas. E depois vai caindo aqui, tá? Os valores. Mas como é que eu quero terminar com vocês esse vídeo? É o seguinte, você que quer empreender, eu já trouxe mais ou menos como é que funciona a questão de taxas, impostos, por aí vai. Quem empreende tem um problema muito sério aqui, que é as leis, as normas, a burocracia, o tempo, abrir empresa, tudo é muito demorado e tudo é muito burocrático. Muito mais demorado e burocrático que o Brasil. Então, se você é brasileiro, vem pra cá e fala, vou empreender, já saiba que você vai ter um grande problema com isso. Galerinha CLT, pior ainda. Vocês já viram a tabela de IRS e vocês já viram que não tem como não ter um desconto muito alto quanto progressivamente você vai ganhando seu salário. Então, eu faço a pergunta para vocês. Onde vocês preferem? Outro ponto que é importante. Falei só sobre a moradia, mas eu mostrei um artigo anterior que hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com o valor das coisas por causa da inflação e não necessariamente ligado ao valor das casas para morar. Por que eu estou dizendo isso? Os preços das casas também estão cada vez mais altos? Estão, mas mais alto do que o preço dos arrendamentos que está acontecendo, né, por causa desse fluxo de pessoas que vão morar nessas grandes cidades aqui em Portugal. Tem um segundo fator, que é o fator inflação. E o terceiro fator é o salário não aumenta. E quanto mais eles decidirem aumentar, se eles não corrigem a tabela de imposto de renda, vocês já viram que no final as pessoas estão condenadas a cada ano, cada dia que passa, a pagarem mais imposto. Qual que é o ponto? Eles fazem periodicamente uma reavaliação? Sim. Mas é aquilo, aqui no Brasil, sabe? A cada 30 anos eles vão mexer na tabela de imposto de renda. Por quê? Porque quanto mais o custo de vida aumenta e quanto mais os salários aumentam e menos você mexe na tabela de imposto de renda, mais o Estado recebe. E o Estado social, ele precisa disso, ele precisa de você pagar impostos para você fornecer o serviço. Qual é o ponto? Já falei num outro vídeo e esse é um dos pontos cruciais. Hoje em dia, os jovens que estão vindo para cá em Lisboa e em Portugal morarem, eles estão pagando o valor das pensões e aposentadoria dos velhinhos, que há 20, 30 anos já sabia que o sistema previdenciário estava falido, mas mesmo assim continuaram votando em governos de esquerda que falaram sempre que o dinheiro dá. E um outro ponto, e é o último ponto que eu quero colocar para vocês antes de encerrar o vídeo, é o seguinte: Portugal é um dos países mais endividados na zona do euro. Tá? Já é mais de 100% do PIB, é muito mais do que o Brasil deve. Nós temos, claro, né, o Banco Central Europeu, que ajuda a aguentar e pagar as contas, mas assim, é um caminho dramático, é um país difícil de morar. Se você, por exemplo, tiver sua residência fiscal, continuar no Brasil e vir para cá, mesmo assim, você tem imposto para pagar. Você vai ter o IVA, por exemplo, dos 23%. Se você tiver uma casa, você tem que pagar o imposto da casa. Se tiver um carro, você tem que ter um imposto do carro para pagar. Então, assim, se vocês virarem para mim e me perguntarem
Para quem é jovem, é uma boa ir para Portugal agora? Gente, eu já mostrei aqui um monte de reportagens que não tá fácil. E outra coisa, é mais fácil estar perto da família com condições ruins do que estar longe da família com condições igualmente ruins. Então eu deixo aqui o vídeo. Se vocês, parte final, né? Vocês vierem para mim e perguntarem, então tá, o que você tá fazendo aí? Então, eu já tô aqui mais ou menos há uns 8 anos e eu já pensei muito a respeito. Eu acho que não dá para morar muito mais tempo em Portugal, pelos motivos que eu já falei para vocês. Mas aí, qual lugar que você já pensou em morar e tal, não sei o quê? Ainda não decidi, é uma coisa que eu vou decidir com o tempo. Isso é um dos motivos que eu decidi abrir o canal e tocar minha vida no digital, né? E eu mesmo sendo dona dos meus próprios horários, dona da minha própria empresa e vamos seguir o jogo. Como é que vai ser daqui pra frente, eu não sei. Eu só digo uma coisa pra vocês. Eu não creio em aposentadoria, não creio nem em Portugal, não creio no Brasil. Então, meus queridos, recado. Vocês vão ter que, do jeito que tá indo as coisas no Brasil, vocês já olhando o caminho aqui que Portugal tomou, né? As iniciativas de esquerda que Portugal toma nos últimos 30, 40 anos, vocês começam a perceber, talvez nos últimos 30, porque a ditadura de Salazar durou bastante tempo, vocês começam a perceber que o quê? Vocês continuarem acreditando que governo que gasta dinheiro demais em promessa de presidente que fica só 4 anos por mandato, vocês sabem que no final quem se ferra é o povo. Então eu pergunto para vocês, se vocês não tiverem 2 profissões no mínimo na vida de vocês e derem um jeito no Brasil de cada vez ganhar mais e aproveitarem que se você ganha mais de eu não sei quanto lá no Brasil, a sua alíquota máxima é 27,5%, ok, eu sei que tem muitos impostos chegando no Brasil, mas eu falo para vocês, se vocês não se virarem e terem pelo menos umas 2 profissões, vocês nunca vão chegar no momento da vida de vocês que vocês estarão mais velhos e vocês vão falarem, ótimo, agora eu vou aproveitar a aposentadoria que eu juntei o dinheiro e não o dinheiro que eu entreguei para o Estado pagar as pensões para os mais velhinhos com essas escolhas ruins que estamos tendo. Então é o seguinte, eu quero muito agradecer vocês, esse vídeo foi mais longo do que eu queria que fosse. É um enorme prazer estar aqui com vocês, comentem, curtem, compartilhem, tudo que vocês acharem que é importante fazer, façam. Quem comentar, como o canal está só começando, claro que eu vou ter um enorme prazer de dar o meu feedback de volta. Então, por hoje é isso e a gente fala depois. Tchau, tchau!